Você sabe quem é? Não o que faz, nem o que mostra para o mundo, mas quem realmente é lá no fundo? Essa pergunta assombrou a mente de milhões e foi o coração da jornada de Carl Jung, o homem que ousou olhar para dentro como poucos na história fizeram. Neste vídeo, você vai acompanhar não apenas ideias, mas uma jornada. A jornada de um homem que desceu até as profundezas da psique humana e voltou com mapas do inconsciente. Mapas que talvez, só talvez, possam te levar de volta para si mesmo. Capítulo 1. O chamado da alma. Era uma manhã fria nos Alpes suíços. Carl Jung, ainda jovem, caminhava sozinho por entre as árvores silenciosas. Algo o incomodava desde cedo. Uma inquietação que nenhum livro da escola, nenhum sermão da igreja e nenhuma conversa com os adultos parecia responder. Ele se perguntava: por que eu sou assim? Por que há um eu que pensa e outro que observa esse pensamento? Jung não sabia, mas essa pergunta seria o fio que guiaria toda a sua vida. Filho de um pastor protestante e de uma mulher sensível e espiritualizada, ele cresceu dividido entre o mundo da razão e o mundo dos sonhos. E foi justamente nesse espaço liminar, entre luz e sombra, que nasceu a sua psicologia. Capítulo 2. O encontro com Freud. Anos depois, já formado em medicina e fascinado pela mente humana, Jung se encontrou com outro gigante, Sigmund Freud. Foi um encontro explosivo. Freud o via como um herdeiro, Jung como um mestre. Durante anos caminharam lado a lado, tentando decifrar os mistérios do inconsciente. Mas havia algo que os separava profundamente. Freud acreditava que tudo girava em torno do sexo e dos traumas da infância. Jung via mais fundo. Ele sentia que o inconsciente era muito mais que um depósito de desejos reprimidos. Era um universo, uma dimensão viva dentro de nós. Essa diferença os separou e foi doloroso. Jung se viu de repente sozinho, mas foi nessa solidão que algo extraordinário começou. Capítulo 3. A noite escura da alma. Durante anos, Jung mergulhou em si mesmo. Ele registrava sonhos, visões, símbolos. Às vezes, se questionava se estava enlouquecendo, mas confiava que ali havia sentido. E então, ele teve uma visão. Um homem se perdia no deserto e era guiado por uma figura estranha, um velho sábio de olhos profundos que falava em enigmas. Esse velho era Philemon, um arquétipo que apareceu espontaneamente em suas visões. Ele não era Jung, mas habitava dentro dele. Foi o primeiro contato consciente com aquilo que Jung chamaria de o inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique compartilhada por todos os seres humanos. Capítulo 4. Os arquétipos e a jornada da alma. Jung começou a entender: nossa mente não é feita só de memórias e pensamentos individuais. Ela também carrega padrões universais, arquétipos, que moldam nossas experiências e comportamentos. A mãe, o herói, o sábio, a sombra, a criança divina. Todos esses símbolos vivem dentro de nós. Eles aparecem nos mitos, nos contos de fadas, nas religiões e nos nossos sonhos. E através deles, que segundo Jung, podemos entender a jornada de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é. Capítulo 5. A sombra. Mas havia um desafio crucial nesse caminho: enfrentar a própria sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você reprimiu, escondeu, negou. Os traços que você não quer admitir em si mesmo. Não apenas defeitos, mas também potenciais não vividos, paixões sufocadas, verdades não ditas. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Jung. A sombra precisa ser enfrentada, não destruída. Ela é parte de quem você é. E ao integrá-la, você começa a se tornar inteiro. Capítulo 6. A individuação.
O objetivo de Jung não era a perfeição, mas a totalidade. Ele dizia que o ser humano nasce incompleto, fragmentado, e que ao longo da vida somos chamados a integrar as partes perdidas de nós mesmos. Esse processo, que ele chamou de individuação, é como uma jornada de herói interior. É doloroso, é solitário, mas é o caminho da liberdade. Você deixa de viver pelos outros, deixa de ser uma máscara e passa a ser você mesmo. Capítulo 7. O eu verdadeiro. Ao final da jornada, o que espera não é uma versão perfeita de você, mas uma versão real. Jung acreditava que cada ser humano carrega um potencial de totalidade, um centro interior que ele chamou de self. O self é mais do que o ego. Ele é a união de todos os opostos dentro de você. O masculino e o feminino, a luz e a sombra, o corpo e a alma. Encontrar o self é como voltar para casa, não para um lugar externo, mas para o centro do seu próprio ser. Conclusão: a jornada é sua. Carl Jung morreu em 1961, mas suas ideias continuam vivas, não apenas em livros, mas em todos aqueles que ousam fazer a pergunta que ele fez: quem sou eu de verdade? A resposta não está em gurus, nem em fórmulas mágicas. Está dentro de você. E talvez, se você tiver coragem de olhar para dentro, de confrontar seus medos, sua dor e seus desejos esquecidos, você descubra que aquilo que sempre procurou no mundo estava o tempo todo esperando por você, em silêncio, dentro de si. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Carl Jung. Se este vídeo ressoou com você, talvez seja a hora de iniciar sua própria jornada de individuação, porque no fim das contas, ninguém pode vivê-la por você.